Bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Elas e Eu. Aqui nós falamos muitos assuntos sobre finanças, bem-estar, saúde, cuidados, família e hoje nós vamos falar sobre o RMB. Para quem nunca ouviu falar, fica ligadinho aqui porque esse episódio está mais do que especial. E para falar sobre o RMB, eu tenho duas convidadas aqui, a Renata e a Débora, que vão nos explicar o que é o RMB. Mas antes eu vou pedir para vocês se apresentarem. Quem é a Renata e quem é a Débora? Olá, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Renata Klosowski, eu sou diretora e idealizadora da empresa Sou BR Comics, é uma empresa de assessoria, consultoria e despacho aduaneiro, né? Então, comércio exterior. E fiz uma boa parte da minha caminhada no exterior e hoje estou de volta ao Brasil, já faz alguns anos, né? Trabalhando na área de empreendedorismo aqui em Maringá. Débora? E eu sou Débora Malacário, uma pessoa multifunções. Eu atuo na área de educação física, pedagogia e também sou advogada. O que que eu faço com tudo isso? Ajudo pessoas portadoras de TDAH a se encontrarem nas questões de aprendizagem, de autorregulação e também na garantia dos seus direitos. Muito legal, um trabalho bem diferente. Pois é. Depois, uma hora, nós vamos conversar com a Débora só sobre esse assunto, hein, Débora? Justamente, é uma ótima ideia. Porque hoje nós temos muitos casos, né, de TDAH, muitas crianças. Inclusive nós, diagnosticadas. Tudo bem, então, gente. Por isso que a gente tem uma colinha aqui, ó. A gente anotou os tópicos mais importantes para a gente não se perder. Meninas, antes de qualquer coisa, explica para o nosso ouvinte lá, para quem está nos assistindo, o que é o RMB. Pois bem, o RMB é o Rotary Means Business. O que significa isso? É um grupo de companheirismo criado por rotarianos para fazer negócios, para incentivar os negócios uns dos outros, se apoiarem, enfim, fazerem network, fazerem indicações. Então, os rotarianos sentiram necessidade de se aproximarem, de fazerem esse companheirismo, de uns apoiarem os negócios dos outros, fazendo negócios entre si e também indicando os negócios uns dos outros. Esse grupo de companheirismo existe já há muitos anos e existe em todos os países, em vários países do mundo. Uhum. Não é exclusivo aqui de Não, Maringá. não é exclusivo, nasceu nos Estados Unidos, inclusive, né, e veio para o Brasil. O RMB Brasil, o capítulo Brasil, é o sexto do mundo. Então é bem antigo, né? Vamos dizer assim. Chegou há muito tempo aqui no Brasil, mas agora é que nós estamos fazendo um grande trabalho de difusão. Só para quem está em casa, você falou que é um grupo do Rotary. Explica para o pessoal o que que é o Rotary, porque muita gente não conhece, muita gente sabe assim, a Débora é rotariana, a Renata é rotariana, vê algum senhor rotariano, mas o que que é o Rotary? O que que ele faz? O Rotary é uma organização, ao meu entender, maravilhosa, porque Uhum. é, é uma organização que presta serviços à comunidade mundial, né? Nós fazemos serviços humanitários, prestamos serviços humanitários, com base nas nossas profissões. Então, eu sou advogada, outra é professora, outra é especialista em comércio exterior, o médico, enfim, nós ingressamos no Rotary a partir das nossas profissões, das nossas classificações profissionais. E com isso nós prestamos serviços humanitários através de projetos, nós ajudamos comunidades e instituições a se desenvolverem, a crescerem, né? O Rotary ele faz uma ajuda, então, ele ajuda uma entidade a se desenvolver. Especialmente a ideia é especialmente atuar em comunidades, né? Sim. Ajuda-se associações, ajuda-se entidades, mas a ideia não é ser um trabalho beneficente. A Aham. ideia é desenvolver projetos para que as pessoas, para que os grupos, as comunidades consigam se desenvolver, ter autonomia a partir disso, não ter essa dependência.
Então, por exemplo, podemos fazer um projeto em uma escola que depois, com aqueles recursos, vai continuar caminhando sozinha naquela área. Você ajuda ele a pescar, mas você não dá o peixe. Mais ou menos essa Né? Falando ideia. Por esse claramente, né? caminho, é. Você faz todo o apoio, toda a infraestrutura para que ele possa sobreviver financeiramente depois sem a ajuda do Rotary, né? Falando Exatamente. de uma maneira bem breve e objetiva, seria isso, né, Débora? Sim, E é um e trabalho aí muito existem legal. as áreas de enfoque que atualmente o Rotary tem. Quantas são mesmo, Renato? Me ajuda a lembrar. Era o momento da gente. Enfim, temos aí na área de educação, na área de meio ambiente, enfim, várias áreas de desenvolvimento comunitário. Então, são várias áreas de enfoque que o Rotary Rotary atua atua. em seus A projetos. luta ainda contra a poliomielite, né? Importantíssima, o que a Renata lembra, né? Uma das principais campanhas do Rotary é a erradicação da poliomielite, né? Uhum. Então, existe um grande esforço e uma arrecadação de fundos, inclusive bastante importante, para que a poliomielite seja erradicada no mundo. E faltam apenas 2 países para que isso aconteça, né? Mas enquanto houver poliomielite em algum lugar do mundo, nós corremos o risco de ter de De volta, trazer o de surto de trazer, volta. né? Então, é muito importante esse trabalho do Rotary, porque ele já praticamente erradicou em muitos lugares no mundo e continua essa luta muito árdua dos rotarianos para arrecadar fundos e para levar a vacina para os lugares mais distantes e mais difíceis, como lugares onde aconteceram grandes catástrofes, existe dificuldade de acesso, guerras, né, Uhum. dificultam ou até impedem O o acesso, né, acesso para a humanitário. vacinação, culturas que não aceitam de Vacinação. prontidão a vacina. Então, é um trabalho que é, além de financeiro, é um trabalho político, um trabalho de conquistar abertura para fazer essa vacinação. E o Rotary tem esse trabalho fundamental. Então, se hoje nós temos filhos que podem correr, é porque o Rotary investiu um grande esforço, recursos financeiros, mas não só, mas um grande esforço para conseguir levar a vacina até esses lugares. E quem quiser se filiar ao Rotary, como é que faz? Existe um processo que é por indicação. Então, você quer conhecer um Rotary, você procure um rotariano, né, Isso. para que ele te leve ao Rotary, às nossas reuniões, para você conhecer. Mas é muito importante que também a pessoa tenha um perfil de liderança e que ela tenha uma atuação em sociedade primando pela ética, Muito né? legal. Isso é muito importante. Então, ao final do nosso vídeo, as meninas vão deixar os contatos delas aqui. Vocês podem entrar em contato com ela, podem entrar em contato também na Casa da Amizade, né? Sim. Que é a central do Rotary aqui, e pedir mais informações. Mas hoje o nosso assunto em específico é o RMB, que é negócios, né? São negócios entre os rotarianos. Você falou para mim agora que o Brasil é o 6º país do mundo a ter o RMB, Capítulo, né? O 6º capítulo. Você lembra em que ano foi isso? Há quantos anos ele está no Brasil? Salvo engano, 2015. Então é recente. É recente, é Ela veio recente. para O cá primeiro recente. capítulo foi em 2015, que E- foi o RMB Brasil, esse Aham. que nós somos gestores agora. Você é gestora do Eu RMB sou Brasil. presidente do RMB Brasil. Então você comanda todos os grupos do Brasil. A gente tem um trabalho de associação, né? Então, Aham. nós levamos instrução, orientação, buscamos fazer uma condução de uma maneira uníssona né, entre os capítulos, para que todos falem a mesma língua, trabalhem dentro das políticas de RI, que é o Rotary, e também da nossa fellowship, que é o RMB, a RMB Fellowship, né, que é a nossa central, vamos dizer assim. E quantos grupos nós temos no Brasil hoje? No Brasil, nós temos apenas 6 capítulos em funcionamento. Acabamos de assumir um trabalho, né, para a difusão desse Desse trabalho. projeto. Muito legal.
E como é a participação do RMB? Eu preciso ser rotariana para participar? Eu posso ir como convidada? Como que funciona essa participação? Você pode ir como convidado. Existe a importância de você se tornar rotariano em algum momento. É algo assim, Renata, me ajude. É um processo. Quando você Sim. conhece o RMB, você acaba querendo conhecer o Rotary e participar, Uma né? coisa vai levando a outra, né? Existe uma abertura para não rotarianos. A ideia é rotarianos incentivarem-se em seus negócios. Ok. Surgiu entre rotarianos, Uhum, mas existe abertura para não rotarianos ingressarem. uhum. Mas o caminho, o processo é para que todos se tornem também rotarianos, que é a nossa organização mãe, né? Que acaba sendo uma consequência no final, porque, Cláudia, você começa a participar das reuniões e nós temos muitos empresários lá e falam assim: eu não vejo a hora da quarta-feira chegar para a gente poder se reunir. Geralmente a Aham. gente se reúne, né, no café da manhã. É um horário que é super acessível, não atrapalha a dinâmica do empresário entre 6h30 e 8h30 da manhã. E ali a gente acaba trocando também as experiências do que acontece nos nossos grupos de Rotary. Tem um Uhum. momento Rotary que aí a gente explica, olha, nós atingimos aqui em Maringá, muita gente vai entender que são vários projetos, né, dos clubes. Por Aham. exemplo, podemos citar recentemente, teve um clube que acabou conseguindo comprar ali os equipamentos, que é como um Doppler, que faz a leitura mais rápida de um falecimento, né? Então, o Nossa. que que isso possibilita? Veja só essa ação. Ela possibilita que assim que a família queira, por exemplo, ser doadora, né, Dos dos órgãos. órgãos, isso aconteça num tempo muito mais rápido, onde os órgãos não se deteriorem, e ele pode ser que a pessoa precisando esteja aqui em Maringá ou esteja em outro lado do Brasil, de repente, né, que possibilite fazer essa remoção, esse envio. Então, a gente acaba partilhando lá no RMB essas coisas e Sim. aí Aham. o empresário fala: poxa vida, né, eu consigo do meu empreendimento recursos e eu também quero, né, fazer parte desse povo aí que Desse ajuda projeto. desse projeto. Então, uma premissa ali que a gente sempre fala era dar de si antes de pensar em si. E aí, por consequência, a gente está lá no RMP, nós discutimos todas as quartas-feiras. É um espaço de muita segurança, muita confiança. A gente partilha das nossas empresas, das nossas vivências, e aí esse pessoal acaba também se interessando. Então, assim, é uma coisa meio que contagiante, né? Uma força do bem, realmente. Não é só mais um grupo de negócios, é um grupo com um propósito muito superior. E a reunião você falou que é na quarta-feira. Sim, às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, estamos lá na Casa da Amizade com um super café da manhã. E durante esse café da manhã, nós dividimos sempre um membro do clube vai acabar fazendo a apresentação da sua empresa. A gente debate semanalmente questões ali que podem estar acontecendo na empresa do colega. E depois nós temos um momento onde todos se apresentam, é como uma grande rodada de negócios Aham, também, muito e as legal. soluções vão se encontrando ali. Porque o problema da sua empresa pode ser o da minha empresa, né? Pode E ser. Justamente. sempre quem está de fora tem um olhar diferente, né? A Exato. gente, enquanto dono da empresa, você tem um olhar carinhoso, um olhar de mãe, né? Acaba sendo assim. E quem está de fora tem um olhar mais técnico, mais objetivo para aquele problema, para te auxiliar. Sim, nós temos ali profissionais, empresas magníficas. Assim, eu não sei nem te dimensionar o coração dos empreendedores que tem ali e a capacidade deles. E eu posso dizer, assim, como experiência, que num desses dias eu tinha uma questão jurídica ali sobre seguro. É quando você tem um sócio, quando essa dissolução acontece, vamos dizer que
houve um rompimento ali, uma separação, né, na família, e quer dissolver aquele negócio. Hoje existem até seguros que eles podem, né, te dar uma Você sabia disso? Não fazia ideia. Alguém aí sabia? Pessoal, Deixa comentário aí, quem fique, sabia. fique ciente que existe uma solução para isso e você não precisa desfazer seu negócio. Foi lá no RMB que surgiu, numa simples conversa de quarta-feira, assim, entre os empresários, as ideias de como você pode fazer teu patrimônio render, como pode alavancar. Então, assim, nós temos lá profissionais de inúmeras áreas com soluções assim que não aconteceriam se a gente não tivesse reunido. É impressionante. O propósito do grupo de vocês não é só indicar o serviço, né? Não, É não. fazer uma comunhão mesmo. O Exato. problema da sua empresa e da sua empresa, a gente vai ver como nós vamos resolver esse problema, né? Exato. É uma união de problemas e de coisas boas também, né? Cada Porque capítulo tem um perfil, mas existe um roteiro comum das reuniões, e o que acontece não é só você ser incentivado a fazer negócios com outro rotariano dentro das suas necessidades, né? Uhum. De fazer negócio, mas também, e não só de indicar, olha, eu não preciso, mas o meu vizinho precisa da sua experiência profissional, eu indico porque conheço essa pessoa, ela é ética, a empresa é uma empresa ética, organizada. Então, por que que nós vamos indicar? Porque entre nós a proposta é você ser um profissional ético. Então, eu fico confortável em indicar porque sei que aquele é um profissional ou aquela é uma empresa séria, né? Sim. Uhum. Mas é mais que isso. Numa reunião, discute-se muitas questões, né? Desde divulgação do seu produto, investimentos, resolução de problemas de RH, né? Então, Coisas do dia a dia da muitas empresa que questões você às vezes está perdido lá e não sabe Justamente, fazer. muitas coisas que acontecem na nossa empresa e nem sempre é da nossa área de conhecimento, e às vezes a gente tem uma grande dúvida, como temos os momentos, as falas, as apresentações de diversos temas relacionados a negócios, sempre vem uma resposta que pode caber e se encaixar como uma luva. Com certeza. Pro- Às vezes o depoimento de um outro colega que você nem esperava, nem sabia que ele resolvia isso, como do seguro, você Justo, fala, eu justo. preciso conversar com esse colega para ele me auxiliar nisso Comigo aqui. já aconteceram várias situações semelhantes. Então, a reunião ela é rica, principalmente por essa troca de conhecimentos, né, de diferentes áreas, que muitas vezes nos trazem soluções que a gente não imaginava encontrar ali. Hoje aqui em Maringá são quantos associados no RMB? Nós estamos no momento com 34 e hoje eu fiquei sabendo, presidente, pelo nosso presidente do RMB de Maringá, que provavelmente teremos mais adesão de 4 a 5, então quase 40 membros, 40 empresas toda semana reunidas, mais os convidados, né, que cada empresa convida também, fala, olha, o bichinho pegou ali. eu tive uma experiência boa e quero que você veja o que está acontecendo. Muito legal então, isso. assim, não são todos rotarianos, como a gente Uhum. disse. O intuito era de unir a comunidade ao Rotary e se a pessoa se sentir, né, convidada, se sentir no íntimo, né, a vocação ali para ser um rotariano, aí a gente passa uma peneirinha lá e será muito bem-vindo, porque toda boa ação é sempre bem-vinda. Sim, Com sim. certeza. Para você que já está nos assistindo, que é nosso ouvinte, sabe que durante o podcast nós temos uma palavra misteriosa e que no final do podcast nós temos um presente para você. Então, meninas, já combinaram a palavra? Tchan, 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 tchan. 1, 2, 3. Rotary! Então, essa é a palavra misteriosa. Anota aí, porque hoje serão 2 presentes, um da Renata e um da Débora. Então, podemos ser 2 comentários, né? Os 2 primeiros ganham um da Renata e um da Débora. Pode ser? Combinado? Então, anota aí, já aproveita, se inscreve no nosso canal e dá o like no nosso vídeo, tá? Débora, você é presidente do RMB Brasil. Justo. E a Renata é presidente do RMB... Não, a Da- Renata é minha vice-presidente no Desculpa, Brasil. meninas. Qual é a função de vocês no RMB?
Você fala primeiro. Vamos lá. A minha função primordial é apoiar, né, a diretoria, suporte também, como nós temos um organismo que é internacional, né, o grupo de companheirismo ele é no mundo todo. Uhum, Então, eu também, como vice, estou ali dando um suporte nas comunicações, mas também a pessoa de ligação, né, para somar na diretoria. E nós temos uma função, uma missão muito grande, que é fomentar mesmo, divulgar o nosso trabalho uhum, e dizer que olha, nós fazemos negócios, nós vamos proporcionar, né, as empresas a interagir, a fazer negócios, e mais do que, óbvio que todo mundo quer gerar resultados com financeiros, certeza. mas o nosso resultado financeiro, ele é duplamente convidativo, porque nós sempre sabemos que quando geramos resultados financeiros, nós também teremos mais recursos para ajudar nas ações sociais. Então, o meu trabalho é compor a diretoria, ajudar, auxiliar no que for Uhum. necessário para que a gente atinja esse objetivo. É Presidente. justo. O papel de um presidente é orientar, né, procurar reunir, organizar aquele grupo de pessoas. Então, no caso, a gente tem vários capítulos. Então, não só buscar que esses capítulos se relacionem, atuem dentro das normas Nossa, aham. de RI. Então, a gente busca trazer orientações que faça com que esses grupos se aproximem cada vez mais uns dos outros e atuem, né, com aquela palavra linda que parece música, né, uníssonos, né, de uma maneira uníssona, que é assim, falarem todos a mesma língua, buscarem em conjunto um mesmo objetivo. Uhum. Mas não só, a gente está buscando fomentar mesmo o RMB em todo o Brasil. Essa semana eu falei com o pessoal do Espírito Santo, que quer muito abrir um capítulo lá, e temos Porto Alegre, temos várias, São Paulo, né? Jundiaí está fundando um capítulo, enfim, a ideia é disseminar em todo o território brasileiro. Esse é o papel do RMB Brasil. Tá, pessoal, só um pouquinho. Quando a Débora fala capítulo, é um grupo, tá? O capítulo é uma nomenclatura do Rotary, mas é um grupo que ela vai abrir, um em São Paulo, com o pessoal, com os rotarianos, os empreendedores de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, da cidade que tiver É uma esse porte. nomenclatura do RMB, é a Uhum, forma como ele organiza suas divisões. Então, em cada região do mundo onde se forma um agrupamento, né? Então, ele é chamado de capítulo. Os grupos de companheirismo do Rotary usam essa nomenclatura. denominação. Agora, uma pergunta para vocês. Até pouco tempo atrás, o Rotary era exclusivamente masculino, né? Não faz muito tempo que as mulheres começaram a participar. Vocês, presidente e vice-presidente do RMB Brasil, sentiram algum preconceito quando assumiram essa liderança? Pois é, a gente parece que sempre sente um pouquinho em alguns momentos, né? Mas eu acho que isso está sendo muito superado porque o Rotary ele é constituído de pessoas modernas, assim, de mentalidade aberta. Então, lá atrás, eu já tenho 20 e poucos anos de Rotary, né? Uhum, Então, lá atrás, eu fui presidente de um Rotary numa cidade de interior de São Paulo, em que eu fui a presidente em um grupo somente de homens, eu era a única mulher. Então, houve uma certa dificuldade naquela época. Mas eu vejo assim que a evolução tem sido muito grande. Eu não posso dizer atualmente que exista alguma discriminação, não. As uhum, mulheres têm atuado com bastante competência, né? Eu sim, vejo que as mulheres se empenham muito em estudar, em se colocar profissionalmente ou se colocar nas lideranças com preparo. Eu vejo sim. mulheres incríveis. Nós vamos ter uma governadora na próxima gestão, é a Ruth, né? Uma mulher. Então, assim, e vem com preparo, com competência, com vontade, com garra. Então, eu acho que cada vez mais, apesar de que a gente está vendo aí um momento cultural, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, de querer mudar até o papel da mulher, né?
As Tá. mulheres estão querendo voltar a ser Não- mulheres, né? Ser mas donas eu de não estou casa, nem dizendo só né? isso, estou dizendo que a própria sociedade está colocando, assim, querendo retroceder em relação aos direitos das mulheres, a participação das mulheres, né? Uhum. Tem as leis aí estão começando, tem novas discussões aí sobre é, em divórcio, as questões de. Agora eu estou assim, estou num momento que eu estou com muita coisa na cabeça, as palavras estão me faltando. Vou ter que Tranquilo. pedir ali para nossa assessora, né? Mas nas questões aí de bens, né? Aham. Tem havido aí Um uma retrocesso, né, espécie na legislação. de retrocesso na legislação. Então, apesar disso, dentro do Rotary, eu me sinto bastante confortável em dizer Isso é muito que eu importante, não me né? sinto diminuída ou discriminada por isso, não. Tem sido um equilíbrio, Tem né, de sido, tem forças sido. entre homens e mulheres lá dentro, empreendedores. Como que é o networking dentro do grupo? Eu chego lá, falo, olha, eu sou a Cláudia, eu tenho um podcast, entrego o cartão e só? Ou não? Vocês já falaram, mas eu gostaria que vocês reforçassem essa interação dentro do grupo. Bom, no capítulo Maringá, eu estou vice no momento Uhum. da Débora no Brasil, mas estou vice também no capítulo aqui de Maringá. Posso dizer com toda certeza que nós temos uma dinâmica que é particular Do seu do nosso capítulo. capítulo, mas que também provavelmente muito parecida em outros locais, que para cada região provavelmente isso deve ter a sua própria característica. Mas nós temos desde o acolhimento da pessoa, né? Quando chega lá de manhã, já tem seu nome na lista, porque foi convidado antecipadamente. Então, a gente já sabe que virão os convidados. Então, o pessoal mesmo já procura ir de encontro, e Sim. saber. E durante essa reunião, nós debatemos. Então, tem sempre, né, O debate, como você já puxamos falou. alguma coisa ali e tem um momento que é uma apresentação de um dos membros para falar sobre o negócio dele e uma visão daquilo lá. Esses dias atrás eu tive a minha apresentação e falei sobre geopolítica, as questões internacionais, como que estão sendo conduzidos os negócios. E nessa daí a gente puxa, cada um fala um pouco e todo mundo tem o mesmo tempo ali Para depois falar. para falar e se apresentar. Então não precisa levantar da mesa, fazer aquela rodada. Então cada um na sequência ali é passado Uhum, o bem tranquilo. microfone e apresentado. Então a gente sai de lá com a lista também, as pessoas, para entrar em contato Contato. posteriormente. É Muito bem, legal. bem E dinâmico. eu tô vendo que a Débora trouxe um cartazinho aqui, escrito a prova quádrupla. Você Sim. quer explicar para os nossos ouvintes, Débora, o que que é essa prova quádrupla? A prova quádrupla é como se fosse o código de ética dos rotarianos. O RMB, ele utiliza o mesmo código de ética. Então, para nós, tudo que nós pensamos, fazemos, falamos, né, dizemos, a gente precisa passar por esses 4 crivos. É a verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Então, esse é o nosso código. Se nos meus negócios, qualquer coisa que eu vá fazer, qualquer transação que eu vá fazer, qualquer conversa, qualquer situação, eu preciso passar por esse crivo. Aquilo que eu estou dizendo para um cliente é a verdade? É justo para ele? A minha proposta de negociação é justo para todos os interessados? Para mim e para ele? Sim. Então, se eu sou um empresário ou um profissional liberal, estou oferecendo meus serviços ou meu produto, tem que passar por esse crivo. Senão, eu não posso ser um membro de RMB, não posso ser um rotariano. É muito importante isso. Porque quando você cumpre a prova quádrupla, Quádrupla, eu tenho certeza que você é uma pessoa ética,
séria e vai cumprir com o que você propôs de Justamente. Eu serviço, não né? posso dizer para uma Uma pessoa, coisa. propor um serviço, um produto, que depois não vai passar Por isso por que esse crivo. existe a indicação, né? Por isso que existe esse serviço, esse contato de indicação do RMB. Porque para eu indicar o serviço da Débora, eu conversando com ela, eu já vou saber se ela cumpre tudo aí, tudo isso, né? Se você fala a verdade, se você é ética, se você é justa, né? Não é exatamente eu pegar o papelzinho e falar, nossa, isso aqui, as quatro leis, será que a Débora cumpre? Mas no dia a dia você vai assimilando isso A tão nossa naturalmente postura tem que que ser você já essa. fala, a Débora eu posso indicar, mas aquela outra pessoa eu não vou indicar para você. E você ainda sabe por que você não vai indicar, né, Débora? Quantas vezes acontece você indicar alguém e depois a pessoa vir te falar assim, olha, aquela pessoa que você me indicou, ó, deu problema, aconteceu isso. Então, não pode acontecer. Isso é o nosso Exatamente. principal guia. Se você quiser ser um membro de RMB, se você quiser ser um rotariano, você tem que levar à risca a prova quádrupla. Não pode haver dúvida que a negociação com você será uma negociação justa em que ambos vão ganhar. Você vai ser bem servido no seu serviço, no seu produto, e eu, ou a Renata, ou qualquer membro, também vamos, claro, é o nosso ganha-pão, é o nosso trabalho. Nós vamos ganhar, mas quem recebeu o nosso serviço também Bem vai ganhar. ganhar, porque será bem E ficou atendido, bem satisfeito, né? servido, ficará Você foi satisfeito, né? honesto. O empresário que você faz a indicação é uma pessoa honesta que vai Justo. cumprir Então, com essa aquilo. é a principal ideia do RMB. Tanto que para participar, você precisa se comprometer a cumprir o nosso código de ética, que é a prova quádrupla. Infelizmente, nós chegamos ao fim desse episódio. E nós ainda temos várias coisas para conversar, para falar. Mas depois nós vamos abrir uma caixinha de perguntas. Eu vou conversar com as meninas, a gente abre, você manda a sua dúvida e a gente grava um vídeo explicando, porque ainda ficou muita coisa aqui da minha Pois anotação é. para falar, mas o tempo passa muito rápido. Então, agora, você que nos acompanhou, as meninas vão repetir a palavra mágica e depois vou pedir para você deixar as suas redes sociais, a do RMB também, para quem tiver interesse, entrar em contato com vocês do serviço de vocês, que vocês prestam, né, como empresárias, e do RMB também. Quando eu falar três, a palavra, vocês vão repetir? Sim. 1, 2, 3. Rotary! Vai ganhar um presente da Renata, que é Eu vou oferecer uma assessoria, um diagnóstico, né? 1 hora de assessoria de comércio exterior para a pessoa, que eu acho que é a primeira, né? o primeiro comentário, tá? E a Débora, Pois é, eu até vou falar, né? Eu vou falar sobre TDAH, né? Que eu sou uma. Então, agora, pô, quantas são as áreas de enfoque, né? Aí depois, no retorno, ó, são 7, né? Parece que você não sabe, mas é que o o cérebro do cérebro tá lá na TDAH frente. é aquela coisa, né? Eu vou oferecer 1 hora de assessoria jurídica e pedagógica para uma família ou uma pessoa que tenha TDAH, ok? Muito legal. E quais são as redes sociais de vocês, meninas? A minha rede é @Renata Klozoski. E vou aproveitar e falar da @RMB Maringá também. E da empresa é sou.brcomics. Obrigada. Débora, sua rede A social. minha rede social é deborahmalacario.advogada. E nós temos também o @RMB Brasil Oficial. Siga a gente nas redes aí, você vai conhecer um pouco mais sobre RMB. Infelizmente, o nosso horário chegou ao fim, mas esse foi um episódio maravilhoso para você, empresário, para você que ainda não sabe como começar, você vai ser bem acolhido lá no RMB. Foi um prazer ter você aqui. Não esqueça de fazer o comentário com a palavra misteriosa, de se inscrever no nosso canal e clicar na flechinha para mandar esse episódio para aquele empresário ou empresária que você sabe que pode alavancar muito ainda, tá? Foi um prazer ter você conosco, um bom descanso e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau.